Muito bem-vindo ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é expor a Bíblia, a Palavra de Deus, de modo que o ouvinte possa entendê-la e colocá-la em prática na sua vida. Temos estudado aqui a segunda epístola de Pedro e hoje nós vamos ler os versículos 16 até o 21 do capítulo 1. Antes de fazer isso, deixe-me dizer que se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, acione o sininho e compartilhe nas suas redes sociais. Peço também que você faça um pequeno comentário de pelo menos 3 palavras, que isso ajuda na divulgação do canal. Então, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 até o 21, que diz assim: porque não lhe demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, inspirados ou movidos pelo Espírito Santo. Esse texto aqui, o título que eu daria para ele, que é o que a essa tradução NAA está dando, é a superioridade da palavra de Deus. Como eu disse no primeiro estudo sobre a segunda epístola de Pedro, aqui nessa segunda epístola, Pedro está falando acerca da verdade divina diante das falsas profecias ou dos falsos ensinos que os falsos mestres ensinavam naquela época. Aliás, capítulo 2 vai falar o capítulo inteiro sobre esses falsos mestres e o seu caráter. Aqui Pedro começa falando a respeito da superioridade da palavra de Deus diante de fábulas profanas ou de fábulas engenhosamente inventadas, como ele diz. Porque não lhe demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. A palavra traduzida aqui por fábulas no grego é mitos, que daí vem a palavra mito, né? Ou seja, uma fábula, uma história inventada. E Pedro está dizendo aqui que não, que a palavra de Deus, né, que ele foi testemunha da humanidade de Cristo aqui na Terra e que ele viu as profecias do Antigo Testamento se cumprindo. A palavra escrituras usado aqui no Novo Testamento, e notadamente aqui em Pedro, sempre se refere ao Velho Testamento, né? Ao Pentateuco, aos profetas e os Salmos, de modo geral. E ele está dizendo aqui que ele, então, está falando de Jesus Cristo, e o que ele está falando não é um mito, é a verdade que ele mesmo testemunhou, estando com ele no monte. Pedro está se referindo aqui àquela transfiguração de Jesus no monte, quando ele subiu ao monte para orar, e o seu rosto ficou lúcido, vamos dizer assim, ficou iluminado, né? Foi transfigurado, foi extremamente iluminado, e veio uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Ele está se referindo aqui ao texto que foi relatado pelos evangelistas, notadamente Lucas capítulo 9,
onde é mencionada a transfiguração no monte, que alguns textos referem-se ao Monte Santo, né? E no versículo 17 diz: porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória, ou seja, pela glória de toda a majestade de Deus, lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos essa voz, Pedro está dizendo. Ele é testemunho ocular. Aliás, foi a Pedro que, quando Jesus disse: quem dizem o povo que eu sou? E eles começaram a conjecturar e dizer: alguns dizem que tu és o profeta, outros dizem que é Elias, e assim por diante. E Jesus enfaticamente perguntou: mas vós, o que dizeis que eu sou? E Pedro, este Pedro aqui, que agora idoso está escrevendo essa segunda epístola, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse a Pedro: não foi carne e sangue que te revelou isso, Pedro, mas meu Pai que está no céu. Então Pedro estava vivenciando esse testemunho ocular da divindade e da humanidade de Jesus Cristo, e ele estava lá no monte quando Jesus convidou Pedro, Tiago e João para subirem ao monte a fim de orar, e seu rosto foi transfigurado e veio esta voz do céu dizendo que ele era divino. Sim, este é meu filho amado e em quem eu me agrado. E Pedro diz: nós ouvimos essa voz, está se referindo a ele, Tiago e João, né? Vinda do céu, essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética. Pedro, dizendo isso, está dizendo: olha, esses mitos inventados pelos falsos mestres não têm essa segurança que nós temos, que eu tenho, por ter sido uma testemunha ocular do ministério humano de Jesus Cristo e da sua divindade atestada pela voz que veio do céu no Monte da Transfiguração. Essa mesma voz também veio por ocasião do batismo de Jesus: este é meu Filho amado, em quem tenho nele prazer. E no Monte Santo também. Então Pedro está dizendo aqui que assim nós temos mais segura ainda a palavra profética, que tinha profetizado a respeito do Messias. Várias profecias do Antigo Testamento falaram a respeito da vinda do Messias, e Pedro está dizendo: e vocês fazem bem em dar atenção a ela, a essa profecia que se cumpriu em Jesus Cristo. Como há uma luz que brilha em lugar escuro. A vinda de Jesus, o seu ministério terreno, e depois Pedro vai abordar a segunda vinda de Jesus. Vocês têm que dar atenção a essa profecia que falou a respeito de Jesus Cristo, do Messias, né? É como uma luz que brilha em lugar escuro, até que um dia clareie e a estrela d'alva nasça no coração de vocês. O dia clareie aqui é uma referência à segunda vinda de Jesus Cristo, e então que tudo será nítido na mente e no coração de cada um daqueles que creem. Versículo 20: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia, essas profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias, nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal ou de particular interpretação, como diz outra tradução, né? Não é cada um interpreta do jeito que quer, como os falsos mestres faziam no tempo de Jesus e fazem nos dias de hoje, né? A Escritura, nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Eu não posso interpretar do jeito que eu quiser, ou achar que eu tive uma iluminação divina aqui e tive uma interpretação que não é o que o texto está dizendo. Porque ele diz o versículo 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Não, foi Deus quem inspirou através do Espírito Santo. E ele vai dizer isso. Entretanto, homens, algumas traduções dizem, homens santos, falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo.
Então, as escrituras sagradas, as profecias do Antigo Testamento foram inspiradas por Deus, inspiradas pelo Espírito Santo, e eu quero ler aqui o comentário que é feito na Bíblia de Estudo NAA, que diz assim: nenhuma profecia bíblica jamais foi dada simplesmente porque um homem desejou profetizar. Não, né? Por vontade humana, como diz o texto. Não, ele desejou fazer uma profecia, foi lá e fez. Não é assim, né? A profecia na Escritura foi dada unicamente por Deus através dos homens que falaram à medida que foram inspirados pelo Espírito Santo ou movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi o agente ativo e o agente revelador, trabalhando interiormente nos profetas do Antigo Testamento e por meio da sua vida e de suas circunstâncias, à medida que profetizavam. Então, Deus usou cada um desses homens, dos profetas do Antigo Testamento, dos escritores bíblicos, através da sua vida, das circunstâncias que eles estavam vivendo, do seu momento histórico, à medida que profetizavam. Então, diz, esse é um versículo fundamental para a doutrina da Escritura, da Bíblia Sagrada, que este versículo indica, esse versículo 21 que nós lemos, que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Este versículo é fundamental para a doutrina da Escritura. Ele indica que as Escrituras, ou a Escritura, é inspirada pelo Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo que homens falaram as palavras de Deus, usando a sua própria personalidade, o seu conhecimento, a sua experiência, o seu vocabulário e o seu estilo. Eram inspirados pelo Espírito Santo, mas não anulavam a sua personalidade, o conhecimento que eles tinham, a experiência que eles tinham, e o vocabulário e o estilo. Movidos pelo Espírito Santo, sugere que a inspiração da Escritura foi invisivelmente dirigida pelo Espírito Santo, embora sem substituir a personalidade dos autores humanos. Assim, a Escritura é, na sua totalidade, a palavra de Deus, mesmo estando registrada com palavras humanas, com palavras de seres humanos, levando em conta, como eu disse antes, personalidade, conhecimento, experiência, vocabulário e estilo. Então, o salmista muitas vezes escreve como poesia, né? No Velho Testamento nós temos narrativas, livros históricos. Lucas, historiador, pesquisou para escrever, e assim por diante, movidos pelo Espírito Santo, mas não anulando a sua personalidade, o seu conhecimento, a experiência que eles tinham, vocabulário e estilo de cada um, né? Paulo tem um estilo de linguagem. Quando ele dita suas cartas, nós percebemos que ele usou que se é usado um outro estilo, e assim por diante. Mas são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E isso é de fundamental importância, porque nós temos que ler esta palavra, as Escrituras Sagradas, como palavra de Deus. Não é uma simples narrativa, é a palavra de Deus. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava dirigindo e inspirando cada um dos autores das Escrituras, levando em conta tudo isso que eu já falei. Personalidade, experiência, estilo, conhecimento e tudo mais. Então,
daí nós vemos as diferenças, né, de estilo nos diversos livros da Bíblia. Primeira Pedro tem um estilo, segunda Pedro já tem outro. Leva em conta o quê? O momento psicológico que o autor está vivendo. Então, quando Paulo escreve da prisão aos filipenses, ele escreve num estilo de muita alegria, porque ele está lembrando de quanto aqueles irmãos eram amados por ele e ele os amava. Então ele escreve uma carta aos filipenses, onde a tônica, embora ele esteja na prisão, seja a alegria. Ou seja, foi levado em conta o momento histórico dele, o momento psicológico dele, da personalidade dele, e foi levado em conta o momento que ele esteve lá na igreja de Filipos. Mas tudo isso foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E isso tem que ser levado em conta quando nós lemos hoje as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas precisam ser lidas como Escritura, como Palavra de Deus, como Escritura de Deus, porque homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E isso no contexto de Pedro faz toda a diferença, porque no capítulo 2 ele vai falar de como os falsos mestres, como ele disse aqui, engendram fábulas engenhosamente inventadas. Inventam histórias engenhosas. Hoje nós vemos isso também, né? Falsos mestres, falsos profetas inventando histórias engenhosamente, de uma forma que enganam as pessoas. Então essa é a tônica de Pedro aqui nesses versículos 16 ao 21. A tônica é que ele foi testemunha ocular da divindade e da humanidade de Jesus Cristo, e de que as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Muito obrigado por me ouvir, que Deus te abençoe.